Olá, bem-vindo! Estreia agora o De Olho na Educação, programa que une as TVs públicas e educativas do país. Até o segundo turno das eleições, nós vamos discutir a situação do ensino no Brasil. Fique atento, cobre do seu candidato um compromisso com a educação, prioridade no desenvolvimento de uma nação. Todos os dias teremos um convidado aqui para analisar o quadro da educação. Hoje, quem nos faz companhia é a professora Guiomar Namo de Mello, educadora e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Boa noite, Guiomar. Muito obrigada por essa presença aqui na nossa estreia. Claro, é um prazer. Para a gente começar a conversa, Sim. Como é que você está vendo o ensino no Brasil hoje? Olha, eu acho que, sobretudo o ensino público no Brasil hoje, ele está num ponto que está ficando visível para todo mundo que alguma coisa tem que ser feita, que a situação está muito ruim. Mas eu não quero enfatizar a situação ruim, eu quero dizer que o fato dela estar tão ruim e dela vir piorando ou não melhorando ao longo de vários anos, está colocando as pessoas num ponto em que elas já estão querendo fazer alguma coisa. Quer dizer, tem gente lançando manifesto, tem gente fazendo documento, e o Brasil, o Ministério da Educação, inclusive, está muito envolvido numa mudança de fundo, que é a mudança que vai ser trazida pela Base Nacional Comum Curricular. Então, eu acho que a situação em que a educação no Brasil está hoje é daquele momento em que a crise chegou num ponto tão agudo que alguma coisa tem que aparecer de solução. Então, não acho que é um momento ruim. Eu acho que é um momento bom, porque, apesar de a educação não ser a primeira prioridade, atualmente nas pesquisas, ela vai estar presente na vida das pessoas daqui para frente. Vamos, então, dar a nossa contribuição aqui com esse programa, né? E vamos acrescentar algumas informações agora com uma reportagem, porque a dimensão no ensino no Brasil é muito ampla. Os números de estudantes, professores e escolas são impressionantes. O que se busca é a universalização. Porém, a qualidade ainda deixa a desejar, apesar do esforço dos professores e de grande parte dos estudantes, que sentem prazer em estudar. A busca para desenvolver o potencial dos alunos é diária e envolve todo mundo na rotina escolar. O burburinho no pátio da escola é um termômetro da energia da garotada. As palmas embalam as apresentações. A música ensina e inspira as 470 crianças de 0 a 7 anos desta escola pública. Neste tempo de descobertas, a escola é espaço fundamental para a convivência, troca e acolhimento. A criança precisa ter acesso à escola o quanto antes, porque é pela interação que ela aprende, é pela brincadeira que ela aprende. Então, isso vai fortalecer o desenvolvimento e a aprendizagem dela para que ela seja um ser humano integral, né? 1, 2, 3. Hello, teacher. Hello, teacher. Uma lei de 2013 abriu um novo mundo para as crianças. Ela determinou o ingresso obrigatório dos pequeninos no ensino infantil a partir dos 4 anos de idade. Hoje, são pouco mais de 5 milhões matriculados, mas ainda há 500 mil de crianças de 4 a 6 anos fora da escola. O ensino infantil é a porta de entrada para uma das maiores redes de educação do mundo. Um sistema tão gigante quanto o tamanho dos desafios que ele enfrenta. Mais de 48 milhões de alunos estavam matriculados no país no ano passado, dado mais recente do censo escolar. É praticamente a população da Colômbia. A matemática ajuda a traçar o panorama do ensino brasileiro. O maior contingente de alunos está no ensino fundamental. No ensino médio, são quase 8 milhões de estudantes. Hoje, 96% das nossas crianças e jovens estão na escola, o dobro do registrado em 1970. Mas o salto na quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade.
A educação, ela está cada vez um pouco mais precária, ainda mais em escola pública e tudo mais. Tem, em certa parte, a falta de participação do aluno, em outra parte, alguma falta de investimento mesmo. Eu estudava em escola particular e era melhor. O que você sente de diferença da particular para cá? É muito atrasado o ensino. E matéria que eu aprendi no 9º ano, aprendendo agora. Eu acho que tanto as escolas públicas quanto as particulares deveriam ter o mesmo ensino para que haja uma igualdade. Você acha que os professores estão empenhados em ajudar realmente os alunos? Sim, a maioria dos professores são empenhados. O problema é que muitos alunos não são, e aí isso acaba atrapalhando o trabalho deles. Crianças e jovens precisam aprender a lidar com as transformações e os ciclos da vida. O que se espera da escola é que acompanhe as mudanças do processo de aprendizagem de forma contínua. Destas necessidades, nasce o projeto de educação. O trabalho de organizar as demandas do universo de estudantes, professores e gestores começa na estrutura da rede de ensino. O país conta com 184 mil escolas. 4 em cada 5 são públicas. Para atender toda a demanda, são mais de 2 milhões de professores. O salário mínimo definido pelo Ministério da Educação para uma jornada de 40 horas semanais é de quase R$ 2.500. Mas muitos estados ainda não chegam a este valor. A geografia revela o tamanho da desigualdade. Um professor em Mato Grosso ganhava quase 4 vezes menos do que no Distrito Federal, segundo um estudo do INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação. Nos municípios, essa diferença chega a 15 vezes. Mas para Roberta, que é professora de matemática na rede estadual de São Paulo há 18 anos, o salário não é o principal problema. Poderia listar vários problemas, várias dificuldades. Dentre elas, a falta de recurso, que às vezes tem essa dificuldade, a própria motivação do professor. Garantir que os alunos cheguem mais preparados no ensino fundamental é uma das tarefas das escolas infantis. A Yasmin, de 6 anos, gosta de ir ao colégio. Brincar, aula de português, aula de inglês, aula de matemática. E se na escola tem até um poço de desejos, o Arthur, de 7 anos, já sabe o que quer para o futuro. Trabalhar no aeroporto. Sabe que você vai ter que estudar bastante até lá, né? Vou ter que estudar bastante para conseguir arrumar um emprego. Eu, como profissional da educação, eu tenho que propor para ele tudo. Falar assim, olha, o céu é o limite para você. Seduzi-lo, encantá-lo, fazer o que tiver ao meu alcance, para que ele consiga enxergar na educação, uma saída para o futuro. Bonito de ver, né, Guilmar? Enche o coração de esperança. Agora, como conseguir abraçar esse enorme contingente de crianças e jovens ávidos para aprender e que são jovens e crianças que o país precisa para ter um futuro melhor? Olha, esse VT, ele deixa bem claro uma coisa, que os números no Brasil são gigantescos. E o nosso problema atualmente, assim, nós temos quase 100% das crianças, 96% das crianças estão no ensino fundamental, por exemplo, mas a qualidade deixa muito a desejar, porque a expansão quantitativa ela foi feita sem considerar que o que ia entrar para a escola eram os excluídos são muito diferentes, a escola se tornou muito heterogênea, muito mais difícil de operar. Não por causa do que os alunos fazem, quer dizer, é por causa que a tarefa do professor passa a ser mais complexa. E tem um outro problema, a nossa escala. Expandir quantitativamente numa escala grande é difícil, causa muito problema, mas ainda é possível. E melhorar qualitativamente nesta escala é um tema muito complexo, de política educacional muito sério, que tem que ser debatido com o país inteiro. Por quê? Porque fazer uma escola boa não é difícil. Fazer 2, também não. Fazer 20 é um pouco mais difícil. Fazer 40 é mais difícil do que 20. Agora, fazer 100 mil escolas boas é uma outra escala. Mas existem exemplos em outros países, né? O que a gente poderia absorver de lá de fora e trazer para cá? Olha, existem algumas coisas que vale a pena a gente pensar. Por exemplo, a Finlândia. A Finlândia tem um rendimento, os alunos têm um desempenho ótimo. Mas, veja bem, a Finlândia é pequena, com uma população muito homogênea, não tem grandes diferenças territoriais, não tem grandes diferenças
raciais, não tem grandes diferenças sociais. Então, dentro dessa homogeneidade, o trabalho do professor se torna mais fácil. Qual o outro exemplo que a gente podia lembrar? Por exemplo, Singapura. Singapura é um país que vai muito bem nos testes internacionais, mas volta a mesma coisa. Singapura praticamente é uma cidade-estado. Qual é o país que, no fundo, consegue avançar sendo grande? Nós temos 3 que a gente poderia estar pensando como exemplo. Um deles é a China. A China tem conseguido avançar no desempenho dos alunos com o tamanho que eles têm de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que é uma loucura. Mas aí, vejam bem, é em geral uma coisa situada. É Xangai, é Macau, é Pequim. Não entra nesse caso, por exemplo, a zona rural da China, não é? Porque a China ainda está se expandindo em termos de incorporar gente do campo na cidade. O outro país que poderia ter alguma lição para a gente é o Canadá. Talvez pudesse ser mais perto. O Canadá tem províncias como nós, inclusive com línguas diferentes. Tem província que fala inglês, tem província que fala francês, não é? E sistemas educacionais autônomos dentro de uma mesma nação, digamos assim. Eu acho que o Canadá tem muito o que ensinar para a gente. E a Austrália, que também tem muito o que ensinar para a gente, porque tem uma realidade não igual, mas parecida. Tem indígena, tem diferenças territoriais grandes, e é uma sociedade bastante complexa. Mas nós temos uma história diferente, então também temos que pesar deste lado. É verdade. Então, vamos ver mais alguns dados sobre a educação aqui no Brasil, Guiomar. Um levantamento recente do Unicef, Fundo das Nações Unidas pela Infância, apontou que 1 em cada 5 alunos brasileiros tem atraso escolar. Dos 35 milhões de estudantes matriculados na educação básica, 7 milhões têm 2 anos ou mais de atraso na escola. Desses, 2 milhões estão concentrados no ensino médio. O estudo ainda aponta que a defasagem é maior entre os meninos. Eles representam quase 31% dos estudantes com atraso escolar. Esse índice, entre as meninas, é de 20,7%. E as distorções também se mostram por regiões. No norte é onde se concentra a taxa mais alta, 41%, seguido pelo Nordeste, com 36%. De acordo com o levantamento, estudantes negros e indígenas são os mais afetados pelo atraso escolar. Guiomar, como conseguir dar a mesma qualidade para todos os brasileirinhos? Essa é a questão de política educacional mais séria que o Brasil tem. A iniciativa recente do Ministério da Educação de criar uma referência nacional sobre o que o aluno tem que aprender, o que ele tem que aprender a saber e a fazer ao final de certas etapas da escolaridade, é uma tentativa, não é que isso vai resolver o problema, mas isso vai colocar para todas as escolas um ponto de chegada. Nem isso nós temos hoje. Nós nunca tivemos um currículo nacional que deixasse claro o que é que as crianças têm que aprender. Nós temos diretrizes curriculares muito boas, mas que são amplas e que envolve você ter uma escola com muita competência para elaborar em cima daquilo. A Base Nacional ela vai resolver este problema da falta da referência. Mas sem um bom professor e sem um diretor que tenha carisma e possa liderar essa escola, vai ser difícil. Então, o que a gente poderia dizer é que você tem 2 lados desta política educacional. Um deles é essa coisa maior de ter uma base nacional comum, de ter um sistema de avaliação, que são procedimentos que permitem você avaliar o que está acontecendo, mas não te dão grande coisa para como intervir. No que diz respeito à intervenção, o que nós precisamos, de fato, é fazer com que municípios e estados tenham os recursos e a competência técnica para cada um, no seu pedaço, tomar essa iniciativa. É impossível, num país deste tamanho, que o Ministério da Educação, desde Brasília, consiga promover essa melhoria. Isso vai depender, eu costumo dizer, o Brasil vai melhorar a educação município por município. E, na medida em que exista este esforço municipal, que já existe, mas que ainda é muito carente de recursos e de capacidade técnica, eu acho que as coisas vão melhorar. Assim, e, finalmente, dentro dessa necessidade de intervir para melhorar, e não da política maior,
você tem o problema da formação do professor. A formação do professor neste país não é parte da solução, ela é parte do problema. Então, nós precisamos mudar esta situação. O Ministério vem tomando iniciativas sobre isso. É uma questão extremamente melindrosa, é uma questão que envolve conflitos enormes com as universidades públicas e privadas, que têm lá os seus interesses políticos e corporativos, com os sindicatos dos professores, com os governos. Não é uma questão simples resolver. Mas precisamos lembrar que estamos todos do mesmo lado, né? Estamos todos do mesmo lado. Temos que lembrar, temos que construir, e agora em época de eleição talvez seja o momento de dizer, nós temos que, na educação, construir confiança uns nos outros, para que a gente, de fato, acredite que uma medida que está sendo tomada pelo bem comum e não apenas pelo interesse mesquinho ou de um grupo, ou de um partido, ou de uma determinada corrente, entendeu? Não é fácil isso. Eu acho que nós estamos num momento muito difícil desse sentido, mas quem sabe a gente, para poder chegar a ver a solução, a gente às vezes tem que passar pelo escuro, né? Eu acho que nós estamos tentando ver a luz no fim do túnel. O que você deixaria de mensagem positiva aí para quem está procurando essa luz no fim do túnel? Eu deixaria a seguinte mensagem, quer dizer, a educação no Brasil precisa melhorar. Não tem jeito, se não melhorar, nós estaremos fora de qualquer cadeia de produção de ciência, de conhecimento, de arte, de cultura global, porque hoje as cadeias de produção no mundo são globais. O mundo está exigindo um tipo de raciocínio, um tipo de pertencimento das pessoas para elas entenderem o que está acontecendo, que só a escola pode dar para a grande maioria. Então, eu deixaria esta mensagem. Quer dizer, estamos no momento de terminar o escuro e vamos tentar encontrar juntos esse caminho, mas com confiança. Se não houver confiança, fica difícil. Tá, e aí a gente vai pedir ajuda, sabe de quem? Do nosso telão, porque a gente tem uma frase que está ali para deixar todo mundo pensando. Educai as crianças e não será preciso castigar os homens. De Olho na Educação volta amanhã às 8:55 da noite. Eu agradeço a presença da Guiomar Namo de Mello. Muito obrigada, Guiomar. Foi um prazer. Lembramos o seguinte também. Cobre do seu candidato, seja ele à presidência, ao governo estadual, ao legislativo, um compromisso com a educação. Entre nos sites dos políticos, mande e-mails, exija que eles se posicionem sobre o ensino. Queremos saber o que eles farão para ajudar no desenvolvimento de um país mais justo, solidário e democrático. De Olho na Educação, um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas Brasileiras. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite.